Daremos início neste momento à apresentação dos slides referentes à terceira parte da nossa unidade 3 do livro de comportamento do consumidor e do comprador, que trata do consumidor como indivíduo. Nas apresentações anteriores desta unidade, nós tratamos sobre necessidades humanas, motivações, falamos ainda sobre autoconceito e personalidade, iniciamos uma discussão a respeito da percepção do consumidor e, a partir de agora, daremos continuidade ao tema percepção e falaremos ainda sobre aprendizagem e atitudes do consumidor. Neste momento, falaremos um pouco acerca dos fatores que moldam a percepção do indivíduo, sendo que um desses fatores é a natureza da informação que é apresentada ao sujeito. Essa informação está presente em objetos, marcas, pessoas, símbolos que nós vamos encontrar, e a partir destes estímulos, por assim dizer, nós vamos ter uma percepção a respeito daquilo que estamos visualizando, que estamos interagindo necessariamente. Um desses exemplos seriam os objetos, no caso, os produtos. As empresas que conseguem identificar o objeto em si, o produto, a embalagem como um diferencial, tentam produzir elementos chamativos para essas embalagens, que assegurem a percepção rápida do consumidor. Uma embalagem, em média, numa prateleira de supermercado, tem cerca de 1/10 de segundo para causar uma impressão favorável no consumidor. Então é importante que cada aspecto da embalagem, seja a marca, o formato da embalagem, a cor, o rótulo, o texto utilizado, forneça um tipo de estímulo sensorial que seja suficientemente atrativo para que ela seja notada e lembrada, é claro, pelo consumidor. Algumas marcas também estão facilitando, digamos, o registro de memória do consumidor à medida que estão buscando uma comunicação mais acelerada e estão reduzindo muitas vezes o tamanho das suas marcas para que essas marcas possam ser percebidas mais facilmente pelas pessoas, pelos sujeitos. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal hoje é conhecido somente como Caixa. A televisão Bandeirantes é conhecida hoje somente como Band. O fermento Fleischmann Royal hoje somente é conhecido como Royal. Bem, essas são estratégias sutis, porém que facilitam a memorização dessa marca por parte dos consumidores. E é claro, outras pessoas, nossos amigos, enfim, as pessoas tanto da família quanto do nosso círculo social acabam influenciando diretamente a nossa percepção. Acabam nos dando dicas de produtos a serem comprados, dando evidência testemunhal pelo uso de alguns serviços, o que acaba também ajudando nesse molde perceptual que temos a respeito de produtos, de bens e serviços. Outro fator que molda a percepção é a individualidade, as características de cada pessoa. Então, nós percebemos os estímulos de formas diferentes. Por exemplo, numa sala de aula, alguns alunos podem avaliar um professor que é brincalhão, simpático, tem um bom relacionamento com os alunos como um professor ideal, pelo seu grau de interação e principalmente por tornar a aula mais leve. Já outras pessoas podem avaliar de outra maneira esse mesmo professor. Podem considerar ele brincalhão demais, que não leva a sério o trabalho e que acreditam que aquela não seja uma forma adequada de se dar aula, pois eles talvez estivessem esperando um professor mais sério, sisudo, onde aparentemente associariam esse comportamento do professor ao nível mais adequado de aula. Então percebam que uma mesma apresentação de um docente
pode ter uma percepção distinta de acordo com as características de cada aluno. Outro elemento, como já comentamos anteriormente, são as características sensoriais que influenciam nossos sentidos. Bem, toda pessoa ela é alvo, digamos assim, de centenas, às vezes milhares de informações sobre produtos e marcas por semana. O desafio de um profissional de marketing é tentar se destacar de uma certa maneira nessa profusão de informações, com novos estímulos que chamem mais atenção, buscando elementos criativos na propaganda. Isso, é claro, como uma forma de se destacar. Da mesma maneira, numa prateleira de um supermercado, nós temos centenas de produtos. O desafio do profissional de marketing é criar um apelo visual suficientemente importante que as pessoas minimamente se atraiam para o produto ou se sintam estimulados a tocá-lo, a experimentar aquele produto. Em alguns casos, inclusive, é mais difícil ainda moldar a percepção, especialmente em serviços, porque um produto, um bem, um serviço também, obviamente, é um produto, mas um bem é possível você ver o produto, né, tocar no produto, perceber a embalagem, o design, para depois executar a compra. Já um serviço, você terá condições de avaliá-lo de fato somente depois de experimentar o serviço. Então, em algumas situações, as próprias marcas das empresas prestadoras de serviços se utilizam de simbologias que nos dão alguma impressão de como pode ser executado aquele serviço. Por exemplo, uma transportadora, se ela quer dar um caráter de agilidade na transportadora, nós vamos encontrar as marcas de algumas delas em itálico, ou seja, inclinadas, dando um ar de velocidade, com algumas linhas ao final dela, como se fosse o vento, onde a própria marca transmite sinais perceptuais ao sujeito de que o transporte executado por aquela empresa é ágil. Então, são pequenas maneiras que muitas vezes são utilizadas pelas próprias empresas no sentido de oferecer elementos perceptíveis pelo sujeito para que possam fazer uma avaliação prévia daquilo que irão consumir. E, é claro, o conteúdo da informação também molda a nossa percepção. O modo, então, como eu vou perceber um objeto depende da maneira como ele é posicionado para mim enquanto sujeito. Então, o conteúdo dessa informação leva o processo perceptual de uma pessoa em direção à organização e interpretação daqueles estímulos. Por exemplo, uma mãe de família que possui 2 filhos pequenos e deseja adquirir um veículo. E ela é exposta a uma propaganda de um carro que dá muita ênfase à potência do motor, à esportividade, a aspectos que não são necessariamente voltados à família, já levam esta mesma mulher a categorizar essa informação como não adequada para aquela condição familiar que ela tem. Ou seja, ela possivelmente vai buscar num carro um espaço interno maior, maior segurança para transportar seus filhos e maior versatilidade no veículo para poder acomodar bicicletas, skates, barracas e outros produtos ou outros objetos que são de uso familiar. O que demonstra também que a informação que é utilizada nos comerciais ajuda a posicionar o produto. Outro fator que molda a percepção do consumidor é o contexto, ou seja, um estímulo é percebido diferentemente conforme seu contexto. Por exemplo, num restaurante de comida a quilo que serve almoço, possivelmente um garçom será bem avaliado pelos consumidores quanto mais ágil for o serviço que ele presta, porque talvez nesta situação as pessoas desejam efetuar uma refeição rápida para que possam rapidamente se deslocarem para suas casas, fazerem sua higiene ou voltar imediatamente ao local de trabalho. Já num outro contexto, por exemplo, de um restaurante que serve à la carte,
que serve jantares, talvez as pessoas avaliem mais positivamente o fato do garçom ter mais tempo para atendê-los do que propriamente com a sua agilidade. Porque muitas vezes eles querem saber mais sobre os pratos que estão sendo servidos, sobre os vinhos que compõem a carta, e isso talvez seja mais valorizado neste contexto quando comparado ao que se espera no caso de um almoço. Um outro fator de contexto é o blind test, ou seja, o teste cego, que nós já comentamos em apresentações anteriores com relação à Coca e à Pepsi. Ou seja, nós somos muito influenciados pelas marcas que consumimos. Se as marcas não estão presentes, talvez nós até avaliemos certos produtos de maneira distinta. Por exemplo, no teste cego entre Coca e Pepsi, quando a marca não é apresentada, a maioria das pessoas acha que o melhor refrigerante é a Pepsi. Porém, quando as duas marcas são expostas para o sujeito e ele vai experimentar os produtos novamente, a grande maioria prefere a Coca. Isso demonstra, de fato, que usar as marcas na apresentação do produto afeta diretamente a percepção do consumidor com relação àquilo que ele está obtendo. Outro fator que afeta essa percepção é as características do próprio cliente, ou seja, o que o indivíduo já sabe, já conhece sobre o produto. Essa informação anterior, muitas vezes, já pode influenciar uma avaliação também posterior. Ou seja, digamos que os alunos estão se matriculando em um curso de tecnologia da Unijuí e já ouviram falar por meio de outros sujeitos que já fizeram o curso, que os cursos são muito bons, que as aulas são muito interessantes, com material de alta qualidade. Essas informações anteriores que essa pessoa tem já influenciam ela a começar esse curso muito mais entusiasmada. Ou seja, ela já vai estar acreditando mais na qualidade do curso, ela vai estar mais motivada com relação a ele e acaba aproveitando até mesmo de uma forma mais intensa o curso. Como pode ocorrer o contrário. Você, por exemplo, ouve de um amigo, de um colega seu, ou a partir de uma experiência anterior que você comprou um produto específico e não gostou daquele produto. Possivelmente, quando voltar a comprá-lo, voltar a usufruir desse produto, já vai ter um receio maior. E muitas vezes já vai esperar que algo ruim aconteça. E isso, é claro, já acaba afetando essa percepção no consumo futuro desses objetos ou dos serviços que são ofertados. Isso também está relacionado com o que nós chamamos de expectativas, né? Onde essas crenças prévias, como eu acabei de exemplificar, as crenças prévias sobre o serviço ou o produto acabam influenciando o que eles esperam ver futuramente. Então, isso acaba influenciando a percepção da realidade, principalmente quando esse estímulo é aberto a diversas interpretações, ainda mais quando muitas vezes quem percebe esse estímulo não tem capacidade de avaliação objetiva, e ele acaba se utilizando de elementos que estão presentes no ambiente para moldar sua percepção. Vamos somente usar um exemplo. Se você está comprando um perfume importado, que custa R$300, um perfume tão caro, você já tem uma expectativa que esse produto deva ser bom. Você toma esse perfume, sente o aroma dele e acaba de fato percebendo ele como agradável, porque o teu próprio cérebro acaba estimulando os sentidos e dizendo que um perfume que custa tão caro não pode ser tão ruim assim. Então ela acaba moldando uma expectativa de um produto desses, acaba moldando a percepção. Assim como se você for assistir uma palestra e sabe que o palestrante cobrou R$15.000 para efetuar a palestra. Você já vai com uma expectativa de que aquela apresentação será muito boa. E muitas vezes, por mais que a apresentação não seja lá grande coisa, por assim dizer, você acaba avaliando essa palestra positivamente porque ela de fato foi muito dispendiosa. Então, também, mais uma vez, acaba moldando a percepção do sujeito, pela expectativa que ele tem a partir de informações prévias. Então, isso, em suma, demonstra que tanto as pessoas que pagam, que desembolsam o recurso, quanto aquelas pessoas que compram, os shoppers, quanto aquelas pessoas que usam
elas podem considerar um produto de forma diferente. Por exemplo, um pai que vai comprar um ingresso para um filho de um show de rock. Esse pai pode considerar aquele show uma barulheira infernal, por assim dizer, enquanto o filho pode avaliar, pode perceber o show como sendo excelente, maravilhoso, o show dos sonhos. Então vejam que a nossa percepção. Como consumidores que somos, estamos muitas vezes sujeitos a alguns vieses, a algumas distorções em nossas percepções. Por que isso ocorre? Bem, para que nós possamos lidar com a quantidade de comunicações de marketing que recebemos no nosso dia a dia, muitas vezes a gente acaba se tornando seletivo. Ou seja, nós ignoramos alguns estímulos e algumas possíveis, talvez, interpretações a esses estímulos e filtramos as percepções das informações que recebemos. E como consumidores, nós nos utilizamos de 3 processos seletivos, mais especificamente, que seria a exposição seletiva, a atenção seletiva e a interpretação seletiva. Vamos falar um pouco então sobre a exposição seletiva. Considerando que nós recebemos semanalmente mais de 2.000 propagandas, mensagens ou comunicações de marketing e que precisamos geralmente selecionar somente algumas delas. Com relação a isso, nós como sujeitos também realizamos ou estamos dispostos a nos expormos diretamente somente a algumas e desconsiderarmos muitas outras. Portanto, nós buscamos muitas vezes, mas também evitamos informações dependendo das minhas necessidades e dos meus interesses. Então, nós vamos escolher, enquanto com clientes ou consumidores, a que comunicações de marketing vamos ser mais suscetíveis. Vamos pegar um exemplo. No caso do Jornal Zero Hora. O Jornal Zero Hora possui vários cadernos. Mas um dos cadernos, por exemplo, é o Casa e Companhia. Se eu estou interessado em fazer reformas na minha casa, ou estou interessado em redecorar essa casa, eu imediatamente vou buscar o caderno Casa e Companhia para obter essa informação. Entretanto, por outro lado, se eu não tiver nesta situação, talvez eu sequer folheie esse caderno. Da mesma forma, classificados de automóvel, para quem acabou de comprar um veículo, talvez não seja mais o interesse dele. Então, a mensagem está lá, a informação consta no jornal, porém eu sequer a acesso. Exatamente porque, naquele momento, ela é uma informação inócua, sem utilidade para mim. Isso é o que nós chamamos de gatekeeping, que é um processo de seleção, de escolha. Esse termo, gatekeeping, é advindo do jornalismo, onde, por exemplo, um editor-chefe ele possui à sua frente dezenas de matérias que podem ser incluídas na capa do jornal. Porém, ele precisa escolher uma ou algumas, e muitas vezes ele acaba optando por aquelas que são mais interessantes para determinado contexto, que é mais ou menos o que ocorre com o processo informativo que recebemos. Nós somos sujeitos a vários elementos de informação, mas selecionamos muitas vezes aquilo que de fato nos interessa. Nós aceitamos nos expor ao veículo ou à informação que de fato nos interessa mais. Um outro elemento é a atenção seletiva. Nós também podemos ignorar, mesmo que o anúncio esteja em nossa cara, algo que não me interessa. O interesse pessoal num produto, num bem ou num serviço é que faz com que o processo continue além de chamar a atenção, daquela atenção inicial. Por exemplo, se eu estou folheando uma revista esportiva e o meu esporte favorito é tênis, todas as mensagens que dizem respeito a futebol, a vôlei, a basquete, eu acabo percebendo aquela mensagem, porém ela não vai deter a minha atenção.
À medida que eu chegue na página que trata do tênis, com propagandas de artigos relacionados a este esporte, ali eu vou me deter um tempo maior, porque de fato a minha atenção estará direcionada, vai selecionar aquela parte específica da revista que tem mais a ver com os meus hábitos, as minhas preferências e as minhas relações em termos de esporte. E outro viés na percepção é o que nós chamamos de interpretação seletiva. Após o consumo, a compra de um produto, as pessoas buscam mensagens que ratifiquem aquela escolha e muitas vezes distorcem informações que ameacem. Ou seja, eu vou pegar depois informações positivas para corroborar a escolha que fiz. E se alguém estiver falando mal do produto, eu procuro ignorar, exatamente para não poluir aquela mensagem anterior. Então as pessoas interpretam essas mensagens de acordo com suas convicções prévias. Por exemplo, em época de campanha política, o meu candidato preferido, eu acabo aceitando tudo que ele fala a respeito do que ele fez, do que pretende fazer, como sendo o ideal. E muitas vezes, se um candidato adversário critica esse meu candidato preferido, eu acabo ignorando, achando que aquilo que está sendo dito é uma falácia, uma inverdade, e que não é coerente com a postura, com a imagem que eu formo desse candidato. Então, de fato, em algumas situações eu acabo ignorando aspectos que não me interessam, exatamente para que eu possa ter a melhor convicção possível de que aquilo. Vamos tratar agora de um conceito que é fundamental para a nossa formação enquanto consumidores. Trata-se então da aprendizagem. Embora nós carregamos conosco uma carga genética e até mesmo alguns elementos instintivos à sobrevivência e à vida, boa parte do nosso arcabouço de conhecimentos são obtidos por meio da aprendizagem. Enquanto seres humanos, nós aprendemos porque o que é aprendido nos ajuda a responder melhor ao ambiente em que vivemos. E este processo ocorre desde muito cedo em nossas vidas. Por exemplo, uma criança que toca em uma chaleira quente sobre um fogão aprende a nunca mais tocar num objeto parecido com esse para evitar uma futura dor. Assim como nós, enquanto adultos, no processo de consumo, digamos, se nós somos enganados por uma empresa, por um fabricante, e compramos um produto de qualidade inferior, ou qualidade muito ruim, que não oferece garantia alguma, não nos agrada e na verdade, não executa o que foi prometido. Possivelmente, a partir desta experiência, nós jamais voltaremos a comprar novamente daquela marca ou aquela empresa, o que demonstra que acabamos acumulando, por meio dessas experiências, um conjunto de conhecimento, ou seja, aprendemos a partir delas. Então, o aprendizado é uma mudança no comportamento causado principalmente pela experiência. É claro que um aprendiz não precisa ter a experiência diretamente. Nós podemos aprender por meio da observação ou até mesmo das experiências de outras pessoas. Por isso que o relato, muitas vezes, de alguns consumidores que usam, que compram alguns produtos, nos servem como balizadores, inclusive para sermos mais criteriosos em nossas compras futuras. E preocupados com isso é que os profissionais de marketing se preocupam com a nossa maneira de consumir ou como nós aprendemos. Então, eles são muito interessados em nos orientar como consumidores com relação aos produtos que eles oferecem, aos atributos e benefícios que um produto pode ter para nós enquanto consumidores, nos dizem aonde podemos comprar os produtos, como podemos utilizá-los, como fazer a manutenção dos mesmos e até mesmo em algumas situações como descartá-los. Então, eles também estão interessados no nosso processo de aprendizagem, pois à medida que temos experiências favoráveis com os produtos que eles ofertam, a tendência é que nós nos mantenhamos fiéis àquelas marcas ou àqueles produtos.
E o interessante é que nós acabamos aprendendo até mesmo quando não estamos tentando aprender, é o que chamamos de aprendizagem incidental. É mais ou menos como aquela música ruim que você odeia o estilo, mas de tanto ouvi-la você a conhece de cor. Ou ainda, você pode ouvir um jingle de um comercial e sair cantarolando esse jingle, mesmo que você não acabe consumindo aquele produto. Porém, aquela marca está presente na tua memória. E se algum indivíduo, um certo dia, pedir alguma referência a respeito daquele produto, talvez você já possa manifestar o conhecimento a respeito dessa marca. Então, mesmo não tendo um contato direto com o produto ou com a experiência, você acaba aprendendo com as evidências que surgem, com os apelos, com as informações, com as propagandas, e este aprendizado acaba se acumulando na sua memória e pode ser usado futuramente para uma escolha sua ou até mesmo para uma indicação a um terceiro. Diante do que nós expomos, convém enfatizar que os clientes trazem para cada decisão de compra o aprendizado que eles acumularam durante toda a sua vida com respeito ao mundo em geral, a um mercado ou a um produto específico. Esse conjunto de conhecimento é que o orienta em como eles vão responder às novas informações de mercado e acaba afetando de uma forma profunda o que essas pessoas aprendem a respeito de produtos e serviços. Por isso que é tão importante uma empresa se preocupar com um bom atendimento, com uma boa experiência proporcionada ao consumidor. Pois na medida em que o consumidor se decepciona com a marca ou com a empresa, ele registra essa decepção em sua memória, ele aprende com ela. E no futuro, quando ele vier a exercer novamente a atividade de compra desse tipo de produto, ele acaba trazendo para a decisão também aquela experiência negativa, o que muitas vezes pode motivá-lo a não executar a compra ou ainda não consumir o produto. Portanto, podemos concluir que a aprendizagem do consumidor é de fato um processo, ou seja, ela irá evoluir continuamente e vai mudar em função do conhecimento adquirido, que pode ser obtido também, esse conhecimento, pela leitura de materiais a respeito de um produto, pela observação desse produto sendo utilizado, ou ainda pela opinião de outras pessoas, ou ainda em função da experiência própria, do fato de eu mesmo, enquanto consumidor, utilizar aquele produto e manifestar minha opinião a respeito dele. Então, tanto esse conhecimento adquirido por essas leituras, enfim, pelas informações, pela propaganda, quanto pela experiência que eu tive no uso de um produto, eles servem como feedback, para que a pessoa tenha uma base para futuros comportamentos em situações semelhantes. O termo, então, aprendizagem, essa aprendizagem engloba a faixa total desse processo, desde respostas simples, quase que instintivas e de reflexo, ao aprendizado de conceitos mais densos, né? A solução de problemas mais complexos. Isso quer dizer que nós aprendemos sobre tudo o tempo todo. Portanto, nós não podemos desconhecer muitas vezes que as pessoas avaliam os aspectos inerentes a um processo de consumo, às vezes por meio de detalhes. Ou seja, se eu vou comprar um terno, por mais que o meu intuito de fato é adquirir um bem em essência relativamente caro, que é o terno, eu muitas vezes avalio a experiência por aspectos que não estão totalmente ligados a esse produto. Por exemplo, eu observo a limpeza do ambiente, o cheiro do ambiente, a decoração do ambiente, a iluminação. Então, embora esses fatores não estejam ligados diretamente ao consumo deste terno, à aquisição desse terno, também eu acabo registrando tais fatores como um elemento que integra também o processo de consumo desse bem.
Então, todos os aspectos presentes no processo de consumo, eles são captados pelo sujeito e são acumulados. Vamos falar um pouco então sobre as atitudes do consumidor, sendo que as atitudes, na verdade, são as avaliações que fazemos a respeito de produtos, de marcas, de pessoas e de determinadas situações que vivenciamos em nosso cotidiano. Toda pesquisa, por exemplo, que vocês devem ter preenchido já alguma vez para avaliar uma satisfação com relação a supermercados, avaliar se um produto é bom ou é ruim, ou até mesmo nas pesquisas que são feitas para vocês avaliarem as disciplinas deste curso, são pesquisas que medem a satisfação ou a percepção ou a concordância de vocês com relação a determinados fenômenos. Essas pesquisas são consideradas atitudinais, ou seja, estamos avaliando as atitudes dos usuários com relação ao que está sendo avaliado. Então, nesse sentido, é importante se preocupar com a mensuração, com a avaliação dessa atitude, porque ela tende a ser duradoura, a persistir por bastante tempo. Se vocês tiverem uma impressão favorável a respeito de um produto, por exemplo, Coca-Cola, estão satisfeitos com o produto, a tendência é que essa satisfação seja alongada, que ela permaneça com vocês por bastante tempo. Então, a mensuração dessa atitude é importante até mesmo para prever comportamentos futuros, que nós vamos comentar em seguida. Então, os consumidores têm atitudes em relação a vários objetos, que vai desde a comparação entre dois produtos que você vai comprar, como nós temos aqui no slide o exemplo do creme dental Sorriso do Colgate, por que um é melhor que o outro e quais são as diferenças entre eles, até mesmo a comportamentos mais genéricos, relativos ao processo de consumo em si. Ou seja, qual é a frequência que eu vou utilizar um desses cremes dentais para escovar os dentes? E por que eu faço nessa frequência? Porque eu acho mais adequado uma ou outra forma de utilizar. Tudo isso, na verdade, integram os aspectos de atitude do consumidor com relação aos produtos. As atitudes, portanto, são aprendidas, ou seja, elas se formam com base em alguma experiência que a pessoa tem com relação ao produto, a sua embalagem, a marca ou até mesmo as características, atributos e benefícios desse produto. Então, toda atitude também é uma predisposição, que à medida que eu tenho uma atitude favorável com relação a um produto, eu posso reagir favoravelmente à compra desse produto novamente depois. Então, o estudo da atitude serve para a gente prever alguns comportamentos, inclusive. Por exemplo, agora nas fases das eleições, por assim dizer, se a nossa atitude em relação a um determinado candidato a prefeito, a vereador, é uma atitude positiva, nós podemos prever que eu vou tender a votar nessa pessoa, em função de uma simpatia ou de uma positividade que eu mantenho com relação a essa pessoa. Da mesma forma, se for negativa, há uma rejeição imediata do candidato. Existem pessoas que são entusiastas do meio ambiente, possuem então uma atitude positiva com relação a isso. Então, provavelmente, essa mesma pessoa vai reciclar o seu lixo, vai comprar produtos que não agridam o meio ambiente, vai utilizar sacolas retornáveis, coisas do gênero. Então, como o comportamento das pessoas elas acabam também sendo resultado dessas atitudes, os profissionais de marketing medem essas atitudes antes de lançar até mesmo um novo produto.
Então, se um cliente, por exemplo, ele aceita e é um entusiasta também de novas tecnologias, provavelmente quando a empresa lançar um novo modelo de tablet ou de computador ou de celular, essa pessoa tem uma probabilidade muito maior de adquirir esse produto, exatamente pelo fato da inovação ser algo que ele admira, que ele gosta e que tem uma atitude favorável a ela. Ou seja, então, as atitudes podem de fato ser utilizadas para prever o comportamento das pessoas, assim como alguns comportamentos podem ser utilizados para inferir atitudes a eles subjacentes. Então, como eu falei antes do meio ambiente, se uma pessoa possui uma atitude positiva com relação a isso, quero supor que é uma pessoa preocupada com aspectos relacionados a esse tema. Da mesma forma, se eu estou andando pela rua e enxergo uma pessoa consumindo um refrigerante, jogando a lata na rua, consumindo um chocolate e colocando papel no chão, possivelmente eu posso supor que a atitude dessa pessoa com relação ao meio ambiente não é positiva, ela não se preocupa com isso, ela não tem uma atitude favorável a este apelo, a esta preocupação. Então, da mesma forma que a atitude prevê o comportamento, certas manifestações comportamentais também nos ajudam a tentar antever as opiniões. A visão que acabamos de ver a respeito da atitude, ela serve como uma avaliação geral. Então, ela trata a atitude com um conceito mais global. Essa visão, então, informa sobre como uma pessoa se sente em relação a um objeto, mas não por que ela se sente desse modo, ou o que está por trás dessa atitude específica. Alguns psicólogos, em seus estudos, em suas pesquisas, identificaram 3 dimensões subjacentes à atitude global, que seria o conhecimento, o sentimento e a ação. Ou seja, quando temos uma atitude em relação a um objeto, ela se baseia em algum tipo de conhecimento ou crença sobre esse objeto. Sentimos em relação a ele alguma emoção, positiva ou negativa, e desejamos agir de determinada maneira com relação a ele. Ou eu acolho esse objeto, ou eu rejeito. Por exemplo, então, nessa visão, os 3 componentes da atitude são denominados cognitivo, afetivo e conativo. Essa cognição ou pensamentos sobre marcas ou objetos também podem ser chamados de crenças. Então, as crenças são expectativas quanto ao que alguma coisa é ou não é, ou quanto ao que determinado objeto ou serviço fará ou não fará. Essas crenças, por assim dizer, ligam um objeto, ou seja, um produto, uma marca, uma loja, um serviço, a um atributo ou benefício oferecido por esse objeto. Como é o caso aqui das passagens aéreas, nós temos, nesse caso, o objeto, passagem aérea, e o atributo ou benefício. Na primeira declaração, comprar passagens aéreas pela internet é conveniente. Então, nesse caso, o benefício é a conveniência. Na segunda declaração, comprar passagens aéreas, lembrando, passagens aéreas é o objeto, significa tarifas mais baixas, ou seja, novamente um outro benefício. Já o afeto são os sentimentos que uma pessoa manifesta com relação ao objeto, ou ainda que possíveis emoções que esse objeto evoca para essa pessoa. No caso aqui do exemplo, as pessoas curtem, por assim dizer, comprar passagens aéreas pela internet, como talvez elas acabem gostando de fazer muitas outras compras pela internet. E outros já dizem que comprar passagens pela internet é emocionante. Possivelmente
acessando diretamente uma experiência futura que vai ter com a comodidade da compra. Já a conação é a ação que uma pessoa vai realizar com relação a esse objeto em si. No caso aqui da passagem aérea, a pessoa manifesta que recentemente utilizou a internet para comprar uma passagem aérea, ou seja, ela agiu, ela avaliou o processo anteriormente, achou favorável ou não e manifestou a sua ação, ou de comprar, ou talvez poderia ser de não comprar. E, novamente, a pessoa aqui declara que frequentemente usa a internet para planejar roteiros de viagem. Mais uma vez, ela age perante o objeto, assim como ela poderia, inclusive, recomendar a compra de passagens aéreas pela internet a outras pessoas, a amigos e conhecidos. Tudo isso denota. Bem, se as atitudes possuem três componentes, precisamos, é claro, saber se existe alguma relação entre eles. E, se caso afirmativo, como se dá essa relação? Ou seja, as pessoas pensam e depois agem, ou agem primeiro para depois pensar? Quer dizer, quando alguém vê um produto, essa pessoa sente de imediato uma explosão emotiva e depois pensa nela em uma ação correspondente à compra? Como isso ocorre? Então, com base nessas reflexões, os pesquisadores de marketing trataram dessa questão buscando hierarquizar as atitudes. Então, essa hierarquia de atitudes se refere à sequência em que esses três componentes podem ocorrer. A hierarquia de aprendizado é considerada a hierarquia mais racional de todas. Porque, nesse caso, o pensamento, o conhecimento vem primeiro, em seguida vem os sentimentos, o afeto, e a ação somente surge por último. Resumindo, então, a pessoa pensa primeiro, sente em seguida e age por último. Por exemplo, na compra de um tênis. Para a escolha de um tênis, a pessoa pode levar em conta as diversas marcas disponíveis no mercado. Nós temos a Nike, a Reebok, a Adidas, Puma, enfim, uma gama de marcas presentes. A partir das características dessa marca, eu começo a avaliar os sentimentos que tenho a respeito delas. Ou seja, considerar que talvez boa parte do meu grupo que pratica esportes comigo se utilize da marca Nike, que a marca Nike é uma marca bastante representativa em termos de ídolos do esporte, que é uma marca bem vista no meu meio social, que é uma marca admirada por outras pessoas. Então, num segundo momento, eu desenvolvo sentimentos com relação à marca. E, após o desenvolvimento desses sentimentos, eu posso, dentre as marcas escolhidas, optar pela marca Nike e, a partir disso, fazer a compra dessa marca. Já na hierarquia emocional, as pessoas sentem primeiro, agem em seguida e somente por último acabam pensando no que fizeram ou na compra que executaram. Nesse mesmo exemplo da compra do tênis, talvez uma pessoa assistisse a um comercial de uma marca desconhecida, achasse que esse comercial se encaixa perfeitamente numa situação que ele sonha vivenciar, mesmo não conhecendo a marca. Depois a pessoa acaba adquirindo esse produto pela primeira vez nessa situação e depois, na verdade, vai aprender um pouco mais sobre o produto em si e sobre a marca. Então, nessa hierarquia, o afeto vem primeiro, ou seja, gostei do comercial, gostei do produto. A conação vem em seguida, comprei o tênis. E, por último, a cognição. Bem, vamos ver se de fato esse tênis é bom. No caso da hierarquia de baixo envolvimento, a ação vem primeiro. Nesse caso, basicamente um cliente pode experimentar um produto primeiro, depois ele vai avaliar se se sente bem ou mal com relação ao produto, e mais tarde recém observa as características ou qualidades, ou ainda marcas que esse produto pode vir a ter. Por exemplo, na compra de um sal temperado.
As pessoas não geram um grande envolvimento na compra de sal. Então, ele simplesmente vai lá e escolhe o produto na prateleira. Então, ele agiu, ele comprou o produto. A partir do uso desse sal temperado, por exemplo, para um filé, para um bife, ele, ao consumir o bife, percebe que o alimento ficou melhor, ficou mais saboroso. Então, nesse momento, ele se interessa um pouco mais para saber ou para obter mais informações sobre o sal, conhecer um pouco mais. Então, ele vai ler o rótulo e verificar que junto do sal possui também alho desidratado, pimenta do reino e outras especiarias, e aí ele tem um interesse em conhecer a marca, possivelmente para gerar novas compras no futuro. Neste caso, o envolvimento ele é a importância que o produto tem para o cliente. Então, para algumas pessoas, talvez o sal não tenha tanta importância assim, mas talvez para um dono de um restaurante, para um chefe de cozinha, o nível de envolvimento na compra desse produto pode ser bem maior. Então, ele varia de acordo com as características e a importância atribuída pelo sujeito ao objeto. Bem, com isso nós encerramos esta unidade 3, que aborda o consumidor como o indivíduo, onde discutimos alguns temas importantes para compreender melhor as nossas relações de consumo, abordando as necessidades e motivações humanas para esse processo. Falamos também a respeito de personalidade, autoconceito e percepção do consumidor. Além disso, também tecemos alguns comentários acerca da aprendizagem e das atitudes do consumidor. Cabe agora que vocês façam as suas reflexões a respeito desses temas e coloquem o seu parecer, as suas contribuições nos nossos fóruns. Bons estudos a todos!